livre para ser amado. Eu não sei quantos de vocês aqui têm sentido essa liberdade de não ter mais sobre você uma pressão de que você tem que se esforçar para mostrar para Deus o quanto você o ama, mas agora você é livre para ser amado. Amém? Porque na verdade o intuito de você ouvir essa série de mensagens aqui é exatamente que seja removido de você o fardo da obrigação de mostrar para Deus ou para qualquer pessoa o quanto você o ama, de se esforçar para tentar provar para Ele que você, através de trabalhos, de envolvimentos, de evangelismo e de assistência aos necessitados e aos pobres, isso e aquilo, você está querendo demonstrar, fazer força para demonstrar a Deus o quanto você o ama, porque Deus não precisa desse esforço. O que Ele precisa é que você se esforce para compreender e entender o quanto Ele te ama. Compreender o quanto Ele te ama, entender o quanto Ele te ama. E hoje, eu quero responder essa pergunta aqui. O subtítulo dessa mensagem hoje, ou o título da mensagem hoje, o título da série é Livre para ser amado. Mas o título da mensagem de hoje é Por que o nosso amor é insuficiente para amar a Deus? Essa pergunta que eu quero responder junto com você hoje aqui, porque talvez seja a pergunta que alguém possa estar fazendo. Mas afinal de contas, então, por que cargas d'água que o meu amor é insuficiente para amar a Deus? O pastor tem dito isso, que o nosso amor humano natural é insuficiente para amar a Deus, e que nós precisamos de uma revelação do amor dele por nós, para que então nós possamos amá-lo com o amor que ele nos ama. Mas por que cargas d'água esse amor natural, ele é insuficiente para amar a Deus? Eu quero tentar responder essa pergunta para você, junto com você. Eu quero que a gente use aqui o nosso pensamento para raciocinar, pensar, concluir coisas e chegar à conclusão e ao entendimento do porquê que esse nosso amor natural é insuficiente para amar a Deus. Eu quero ler com você a passagem da parábola do filho pródigo, Lucas 15, que coincidentemente o pastor Bené pregou na quinta-feira aqui sobre a parábola do filho pródigo, e não foi por causa dele ter pregado na quinta-feira que eu me inspirei e disse, é isso aí, vou pegar o gancho, porque já estava com isso aqui na minha cabeça já. E coincidentemente, ele também nem sabe disso, que eu iria usar essa passagem hoje, mas eu quero falar para você e talvez enxergar junto com você essa parábola por uma perspectiva diferente. Talvez eu vá falar agora inicialmente sobre uma série de coisas que eu já falei sobre essa parábola, que talvez você já até entenda, mas depois eu vou mostrar para você um outro ângulo completamente diferente, que talvez você nunca tenha visto a respeito da parábola do filho pródigo, que na verdade é intitulada como parábola do filho pródigo pela sociedade bíblica, que bota na maioria das Bíblias um cabeçalho antes do versículo 11, dizendo a parábola do filho pródigo. Mas na verdade o herói dessa história não é o filho pródigo, o herói dessa história é o pai. A história não é a respeito do filho, é a respeito do amor incondicional do pai. E esse pai, justamente por ser uma parábola, não é um pai natural. Esse pai, ele na verdade representa, ele fala a respeito do nosso Pai Celestial, Deus Pai. E esse filho, aliás, não só esse filho, porque a Bíblia fala de dois filhos, não é? Fala de um que foi embora e de um que ficou. E esses dois filhos representam você e eu. Você é o filho pródigo, eu que ficou, ou o contrário. Não, na verdade, esse filho que ficou ou que foi embora, somos nós. E dependendo do dia, da hora, nós somos um ou o outro. Dependendo do clima, dependendo das condições normais de temperatura e pressão, nós somos um, mas também podemos ser o outro. Às vezes a gente consegue ser os dois ao mesmo tempo. E aqui diz o seguinte, que certo homem tinha dois filhos. Lembre-se, esse homem, ele na verdade aponta para o nosso Pai Celestial, Deus, nosso Pai. Ele diz que certo homem tinha dois filhos. O mais moço disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Quando diz que ele lhes repartiu os haveres, é sinal de que ele não deu somente a parte desse filho mais novo, mas ele deu também a do outro, do mais velho, não é isso? Ele lhes repartiu os haveres. Só que, há duas coisas aqui. Número um, é que o mais velho, já de cara, isso é para você lembrar um pouco mais adiante, quando nós começarmos a ver também sobre o filho mais velho, é que pela cultura judaica, pela lei hebraica, o filho mais velho sempre recebe porção dobrada. Ou seja, o pai teve que pegar essa herança, dividir em 3 e deu 2/3 para o mais velho e apenas 1/3 para o mais novo.
que foi esse que pediu. A outra coisa é que, na cultura judaica, um filho chegar ao pai e pedir a herança enquanto o pai ainda era vivo, era como se ele estivesse dizendo: você para mim vivo não vale nada. Eu preferia que você já estivesse morto. Eu quero antecipar essa sua morte e receber logo a minha parte na herança, porque eu não estou nem aí para você. Era desonrar o pai e desonrar a família. Mas o pai, ainda assim, a Bíblia não diz aqui que esse pai passou um sabão no filho, que esse pai deu uma bronca no filho, que esse pai se indignou contra o filho. Esse pai simplesmente repartiu os bens e deu 2/3 para o mais velho, 1/3 para o mais novo. E esse 1/3 não era pouca coisa, porque esse homem aqui, segundo o que a gente vê, não era um homem de poucas posses, era um homem rico, riquíssimo. E aí ele diz o seguinte: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de alguns dias, o camarada meteu o pé na estrada, sumiu de casa e ainda gastou tudo o que ele tinha com prostituição, com bebida, com todo tipo de diversão e também de coisa boa, coisa ruim, coisa errada. Depois de ter consumido tudo, agora olha só, depois de que ele consumiu tudo, depois que ele ficou sem nada, para piorar, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Quer dizer, ele gastou tudo, e para azar dele, quando terminou a grana, entrou uma crise, e deu zebra. Ele começou a passar fome, começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. Agora olha só, o pai desse camarada era um homem rico, era um homem que não deu a ele nenhum tipo de bronca, não deu nenhum tipo de sermão quando ele decidiu ir embora, mas na hora que a fome apertou, na hora que a crise pintou, ele não pensou em voltar para o pai. Ele preferiu procurar um estranho naquela terra. É como se, de repente, sabendo você e eu agora que esse pai aponta para o nosso Deus, e que esse filho aqui aponta para nós, é como se um de nós, de repente, saísse da igreja, entrasse uma crise, você passou 1, 2, 3 anos longe da igreja, longe de Deus, apareceu uma crise, o parafuso apertou, e quando você se viu no aperto, em vez de procurar de novo a igreja, o seu pastor e o seu Deus, você foi procurar um centro de macumba. Foi bater tambor, para ver se a crise passava. Você está entendendo o nível de desprezo desse filho pelo pai? Está conseguindo entender o nível de desprezo desse filho pelo pai? Ele, na hora que a coisa apertou, ele que já tinha dito ao pai que preferia ver o pai morto, porque ele queria receber logo a sua herança, ele desprezou a sua família, desprezou o pai, e ele agora na hora da situação do aperto, depois que ele gastou tudo, um dinheiro que não era dele, que ele não ganhou por esforço, por trabalho, mas que foi dado a ele pelo pai, ele gastou tudo e na hora do aperto, ele não procurou de volta ao pai, ele foi procurar um estranho, que o mandou para os seus campos guardar porcos. O cara ainda foi, ainda olhou e falou: mas você é o quê? Você é grego? Você é alemão? Você é japonês? O que você é? Não, eu sou judeu. Então agora, só para pegar no seu pé, ainda vou te botar para cuidar dos porcos. Ele podia ter mandado um camarada para cuidar das alfaces, das azeitonas, dos figos, de qualquer coisa, mas mandou um sujeito para cuidar dos porcos, que você entende que em Israel não se cria porcos, porque porco é um animal impróprio para o sacrifício, é considerado cerimonialmente um animal impuro, e o judeu não come carne de porco, ele nem chega perto de porco, mas o judeu não come presunto de Parma, não come mortadela, não come nem presunto nenhum. Por quê? Porque é carne de porco. Então não come nada disso. Então o judeu não se aproxima do porco. Aí o camarada pega e manda ele justamente para ir cuidar dos porcos. E naquele tempo,
Porco não era cuidado como hoje, em fazendas limpas, onde ele não está num chiqueiro, onde ele está num curral, não sei se o nome é curral, desculpa, mas enfim, ele está num lugar limpo, recebendo ração, e ele tem aquele pelo branquinho, lindinho, rosinha, uma coisa maravilhosa. Não, ele estava no chiqueiro, aquela monteira de porco, no chiqueiro, e mandou o cara para lá. E ainda assim, porque se sou eu, no meio do caminho, falo, pô, o camarada me mandou cuidar dos porcos. Pô, vou para casa, vou procurar papai. Mas ele ainda assim foi para cuidar dos porcos. Ali, ele desejava fartar-se da ração que davam para os porcos, para aquilo que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. O cara queria comer da ração dos porcos, gente, comer ração de porco. Ração de porco naquela época não era uma coisa preparada, num laboratório, com químico, com farelo bonito e tal, esterilizado. Era o resto, bota para o porco. Ele queria comer aquilo ali. E até o porco, sai para lá. Nem o porco dava nada para ele. Nem os porquinhos deixavam ele comer. Ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos dos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? O camarada, olha só, aqui é uma afirmação que demonstra que esse pai era um homem muito rico, porque naquela época não era qualquer um que tinha servos. Normalmente as pessoas se viravam sozinhas. Um sujeito que tinha servos era um homem de muitas posses, era alguém de muitas posses. E ele diz aqui que esses servos eram tratados pelo seu pai, recebendo por parte do pai pão à vontade. Quantos dos servos do meu pai têm pão com fartura? São servos, mas não estão lá comendo migalha, não. São servos, mas eles têm pão com fartura. E eu estou aqui morrendo de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Qual foi a motivação para esse camarada querer voltar para o pai? A saudade e o amor que ele tinha pelo pai? Ou a fome que apertava a sua barriga? Ah, que bela motivação para voltar para casa, né? Que linda motivação para voltar para o pai. Estou com fome, até os empregados da minha casa têm comida à vontade, e eu estou aqui disputando comida com os porcos, e nem os porcos deixam eu comer, então eu vou voltar para casa. Mas eu não posso voltar de qualquer jeito, porque o que eu aprontei lá, eu duvido que meu pai vai me receber de volta. Provavelmente quando eu chegar perto de casa, ele já vai dizer, pode parar e voltar daí mesmo. Nem chega aqui, porque o que eu fiz foi uma desonra muito grande para o meu pai e para a minha família. Eu desonrei a minha família. Eu desejei que meu pai tivesse morto. Eu não dei a mínima para ele. Eu meti o pé e fiz o que fiz. Gastei a minha parte na herança. Com que cara eu vou chegar em casa? Sujo, fedendo a porco, fedendo a ração de porco, e eu vou chegar lá fazendo o que eu vou dizer para ele? Então eu tenho que chegar com um discurso. Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, vinha ele chegando, quando o pai o avistou. Engraçado que o pai viu primeiro o filho do que o filho viu ao pai. Ele ainda vinha longe, mas quem viu o outro não foi o filho que olhou e disse, acho que é meu pai. Foi o pai que olhou e avistou e disse, é o meu filho que vem ali. E o pai, compadecido dele, correndo, foi correndo na direção do filho, o abraçou e beijou. Ainda assim, esse filho não ficou tão convencido assim do amor do pai, porque ele falou, não, deixa eu fazer o meu discurso, o discurso que eu ensaiei, que eu preparei aqui, para quebrar o coração do velho. Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de chamar do teu filho. O pai interrompe o discurso dele e diz para os servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Essas coisas todas aqui, roupa, sandália, anel, são símbolos de restauração, são símbolos de autoridade, são símbolos de riqueza, que o pai coloca de novo. Pergunto eu para você, esse filho aqui merecia sandália? Anelzinho no dedo? A melhor roupa? Mas o pai deu um sermão nele? O pai não deu o melhor para ele? Porque esse pai não é um pai natural, esse pai não era um pai normal, esse pai é um pai sobrenatural, esse pai aponta para o nosso pai celestial, que nos ama de forma incondicional. Esse pai amou esse filho de maneira incondicional, e o pai ainda foi mais longe, ele disse, trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. O novilho cevado, quer dizer, é o boi gordo, manda pegar aquele boizinho,
especial, que a gente cuida, para aquela festa especial, que vai ser um momento especial. Então a gente tem um boizinho, a gente tem um montão de boi. Eu tenho um montão de boi, mas tem um que é um boi especial que eu cuido. Esse boi, ele não sai para ir para o campo para pastar. A gente traz a comida dele, que é para ele não andar, para não ficar com a carne dura. A gente tem aqui um massagista que vem todo dia fazer massagem no boi. A gente tem fisioterapeuta que cuida do boi. A gente tem um veterinário só para esse boi. Esse boi está aqui para ser engordado para um dia de uma festa especial. Quando fizer 50 anos de casado, aí vamos matar o boi. Quando acontecer uma coisa extraordinária na família, aí a gente manda matar o boi, que é o boi que a gente está tratando, cuidando, para fazer um churrasco especial num dia especial. Agora, como esse meu filho voltou, ele merece boi. Ele merecia uma chifrada do boi. Não, pega o boi, mata o boi e vamos fazer um churrasco especial para o meu filho, vamos nos comer, vamos nos regozijar. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a fazer uma festa. Começou uma festa. Ora, o filho mais velho, aí entra agora o mais velho, que já tinha recebido 2/3 da herança, ele tinha recebido o dobro do que o irmão mais novo. Olha só, esse cara não tinha recebido pouca coisa. De um pai rico que deu para ele o dobro do que tinha dado para o irmão mais novo, que não era pouco. Aí ele diz aqui, o filho mais velho, que estivera no campo, quando voltava ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Gente, presta sua atenção numa coisa. Qual é o sentido de eu, filho, estou indo para minha casa, ouço barulho de festa, qual é o sentido de eu chamar um servo para perguntar para ele o que está acontecendo? A minha lógica seria, deixa eu ir lá, porque afinal é na minha casa, a casa é minha, eu posso entrar e saber o que está acontecendo, não é isso? Mas ele mandou chamar alguém para perguntar. Por quê? Porque esse camarada era filho, mas não se sentia filho. Ele era filho, mas se sentia servo. E aí ele diz aqui que ele chamou um criado e perguntou o que era aquilo. E aí o criado informou, veio o teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado porque o recuperou com saúde. E aí ele se indignou e não queria entrar. De jeito nenhum não entrou nessa festa. Meu pai fazendo uma festa para esse canalha, esse cretino, esse desgraçado que voltou, não aceito. Não. Aí o pai sai da festa procurando conciliá-lo. Meu filho, deixa disso, que bobagem. Mas o filho respondeu para o seu pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Isso aqui é a expressão nítida do legalismo, que reclama porque não está desfrutando de tudo que pensa ou crê que deveria desfrutar, porque obedeceu à lei. Há quantos anos que eu obedeço os 10 mandamentos certinho? E agora você nunca me deu, nunca transgrediu uma ordem, um dos mandamentos, e você nunca me deu um cabrito sequer para me alegrar com meus amigos. Caramba, não deu um cabrito, deu 2/3 da herança. E o cara está reclamando de um cabrito. Você nunca me deu sequer um cabrito para que eu me alegrasse com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, não foi esse meu irmão. Vindo, porém, esse teu filho aí, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o boizinho gordo, que era para aquela festa especial, quando eu casasse, ou então quando você fizesse 50 anos de casado, você vai e manda matar justamente o boizinho gordo. Então o pai lhe respondeu, meu filho, você sempre está comigo, tudo que é meu, é seu. Olha só o que o pai podia ter dito para ele, você está reclamando do quê, rapaz? Você tem 2/3 da herança. Não, o pai não se preocupou com os 2/3 da herança, ele, tudo o que eu tenho é seu. Não são só os 2/3 da herança, não, tudo o que eu tenho é teu. Você não tem que estar reclamando porque tudo que eu tenho é teu. Você está sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Entretanto, era preciso que nós nos regozijássemos e nos alegrássemos porque esse teu irmão, não é esse teu filho, esse meu filho, é esse teu irmão, ele estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Só que agora eu quero falar para você de um outro aspecto que talvez você nunca tenha percebido aqui. É que existe, eu preciso entender que existe uma enorme diferença entre o amor natural, que é o amor humano, o amor com o qual a gente é educado, que a gente aprende pela convivência com os pais, com os amigos, com a família, com a sociedade. Esse amor natural,
e o amor sobrenatural, que é um amor divino, que é o amor de Deus. Há uma diferença enorme, gigantesca e incomparável entre um e outro. O amor humano, natural, ele é condicional. Sempre. Ou seja, o objetivo final da pessoa que oferece o seu amor, esse amor natural, é alcançar a sua própria felicidade. Essa não será uma manhã de muitos améns e glórias a Deus, mas continue olhando para frente, sorrindo, dando glória a Deus, aleluia. Não é com você que eu estou falando de uma hipótese aqui de pessoas. A verdade é que esse amor, o objetivo final do amor natural, a gente oferece esse amor, porque no final o que a gente quer é alcançar a nossa própria felicidade. O amor divino ou sobrenatural é um amor incondicional. Incondicional. O objetivo desse amor sobrenatural é se doar e se entregar pela felicidade do outro. Ou seja, é um amor que é dado independente de a pessoa amada satisfazer as suas necessidades. Isso aqui, para a mente racional, não é plenamente compreensível. Não tente bancar o sabichão e olhar para isso aqui e dizer, realmente, estou nessa. Não estás. A gente conhece a teoria, na hora da prática é um pouco diferente. O grande problema é que não existe ninguém naturalmente capacitado para amar dessa forma. Amar, dar, sem esperar nada em troca. Não existe nenhum ser humano naturalmente capacitado para isso. Essa é que é a grande realidade. Ninguém. Em termos naturais, o que nós queremos desesperadamente é sermos amados dessa forma, de modo incondicional. Mas, paradoxalmente, nós somos incapazes de dar esse tipo de amor para os outros. Claro, quem é que não quer ser amado de forma incondicional? Caramba, faça o que eu faça, eu continuarei sendo abençoado, alimentado, amado, abraçado, beijado, elogiado. Faça o que eu faça. Quem é que não quer isso? Mas nenhum de nós está capacitado para oferecer isso para os outros. Naturalmente falando, claro. Veja bem o seguinte, nós somos capazes de nos doarmos com base em um amor que é real e verdadeiro. Eu não estou dizendo que o amor humano, natural, é um amor mentiroso ou falso, mas eu estou dizendo para você que nós somos capazes de nos doar com base em um amor que é real, que é verdadeiro, apesar de ser um amor natural. Mas, naturalmente falando, nós não somos capazes de realmente amar de forma incondicional. Pastor, eu conheço muitas pessoas que se doaram. Há pouco tempo, a Madre Teresa de Calcutá foi canonizada como santa. Santa Madre Teresa de Calcutá. E foi passada uma reportagem, creio que em todos os jornais da televisão, passaram reportagens sobre o fato de Madre Teresa ter sido canonizada. Falando sobre a sua abnegação aos pobres na Índia, daquilo tudo que ela fez e tal. Só não mostraram um outro lado, porque no final da sua vida, pouca gente sabe disso, no final da sua vida, antes de morrer, Madre Teresa deu uma declaração. Durante esses anos todos que eu tenho feito tudo o que fiz, eu sempre senti no meu interior um grande vazio. Eu nunca percebi a presença de Deus, eu desconheço o que é a presença de Deus. Quando você faz pelos outros como se fosse um amor incondicional, você se desgasta. Você chega ao final de um tempo e você está encurvado, cansado, porque você se doou sem receber praticamente nada de volta. E na verdade, o nosso amor natural exige que a gente receba alguma coisa de volta. Mas como você se policiou, você se posicionou para se vigiar e se forçar a dar sem nada receber, no final de um tempo você está cansado, desgastado e sente um vazio imenso no seu interior. É diferente, porque a Bíblia, ela diz para mim, que quando você ama o próximo com o amor que Deus te ama, ao invés de ser desgastado, você é fortalecido.
Aqueles que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. Eles caminham e não se fatigam, correm e não se cansam. Os jovens até cansam, param, mas aqueles que esperam no Senhor sobem com asas como águias. Isso fala de uma renovação. Como é que eu vou ser renovado? Me doando, me dando. É porque eu não estou me dando ou me doando na minha força, no meu esforço para provar alguma coisa para o pastor, para a igreja ou para Deus. Eu estou fazendo isso porque eu estou tão lotado desse amor incondicional que eu não tenho outra opção que não seja amar. Eu não tenho outro recurso que não seja amar. Agora a pergunta é, por quê? Por que que nós, naturalmente falando, não somos capazes de realmente amar de forma incondicional? É porque nós precisamos, não é que nós queiramos, nós precisamos ser amados, tanto quanto nós precisamos de ar e água. Ser amado é uma necessidade do ser humano. E entenda só uma coisa, Deus não criou você para amar. Deus te criou para ser amado. Eu já vi gente dizendo, não, o homem às vezes fica frustrado porque ele foi criado para amar. E quando você se fecha e não ama e não serve o próximo em amor e tal, então isso causa frustrações, isso causa uma série de problemas, porque o homem foi criado para amar. O homem não foi criado para amar. O homem foi criado para ser amado.